Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje eu quero falar sobre os refugiados sírios que tentam entrar nos países cristãos, como no Brasil. Os nossos políticos estão aí querendo receber esses refugiados aqui. Será que é uma boa ideia? Será que é ser cristão isso? É ser bom? Será que é a melhor opção? Primeiramente, lá na Síria, eles estão cercados por países árabes, países que falam a mesma língua deles. Eles também estão cercados por países que têm a mesma religião deles, o Islã. Por que querem vir num país cristão? Pense, se você precisasse fugir do Brasil e para outro país, você iria querer ir para um país muçulmano ou por um país onde a religião é cristã? Para onde você ia querer ir? Não é melhor ir para um país onde a sua religião é a mesma, onde você pode exercer sua religião tranquilamente? Não é melhor você ir para um país onde a fala é a mesma que a sua, onde você não precisa aprender a língua deles? É o óbvio, né? Mas eles dizem que os cristãos que pregam a paz, o amor, a bondade, como Cristo pregou, eles são obrigados a receber as pessoas que estão sofrendo lá, perseguição. E olha só, estão sofrendo perseguição de gente que tem a mesma religião deles, né? Dos próprios religiosos como eles. Então, o Papa, ele falou até sobre Donald Trump, que ele diz que ele não quer pessoal do Islã na terra dele, ele não quer sírio na terra dele, não quer mexicano, ele quer construir um muro. E o Papa falou que construir muros não é ser cristão, porque o cristão ele constrói pontes, né? E será que é mesmo? Será que nós como cristãos devemos nos compadecer e receber eles aqui na nossa terra? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Eu conheço uma história bíblica que retrata bem essa realidade lá nos tempos do Velho Testamento. E nós vemos o que acontece e também nós vemos aí as consequências disso. Deus prometeu para o povo de Israel uma terra, a terra que emana leite e mel. A terra de Israel, lá onde eles estão hoje, os israelitas estão hoje, certo? É claro que era um território muito maior. E Deus prometeu para eles. E Deus falou, quando vocês chegarem lá, vocês vão expulsar os povos que estão lá. Vocês não vão permanecer junto com aquele povo. Vamos ler aqui, ó. Êxodo capítulo 23, versículo 32 e 33 diz assim, ó. Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. Na terra não habitarão para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Então Deus ele falou para os israelitas, vocês vão entrar naquela terra e vão expulsar aquele povo que está lá de lá. Essa terra eu dei para vocês. E não façam aliança com eles, não aceitem eles. Porque eles vão vir com costumes, com culturas e vão fazer você pecar contra mim. Mais um texto aqui. Êxodo 34, 12. Olha o que diz aqui, ó. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra, onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques quebrareis. Não façam concerto com estrangeiros, com pagãos, com outros povos. E tem mais aqui, ó. No versículo 11, Deus diz assim, ó. Guarda o que eu te ordeno hoje, falando para Moisés. Eis que eu lançarei diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus e os heveus e os jebuseus. São os povos que estavam habitando naquela terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Então ele falou, vocês vão entrar lá e vocês vão expulsar aqueles povos de lá. E ele falou o nome de vários povos aqui, heteus, amorreus, e nós vamos gravar um nome. Grava aí, ó. Eveus. Eveus. Então, essa foi a ordem de Deus. Não façam comunhão com estrangeiros. Essa foi a ordem. Por quê? Porque eles vão trazer a cultura deles, o Deus deles, o costume deles, e vão desviar vocês do caminho que eu planejei.
E realmente é isso que acontece. Eles não vão entrar aqui e vão se tornar cristãos, de maneira nenhuma. Eles vão entrar aqui e tentar tirar o cristianismo de nós. E nós estamos na nossa terra, onde nós nascemos, nós temos o direito de pertencer a essa terra. Então eu sou totalmente contra receber sírios aqui. Eles que se refugiem nos países de fala deles e da religião deles. Que eles continuem onde eles já estão habituados, onde eles já estão acostumados. Mas o povo acha que devemos. Isso aconteceu na Bíblia também. Josué, ele começou a tomar a terra que Deus prometeu ali para os israelitas. Começaram a entrar e começaram a expulsar os povos de lá com guerra e foram tirando aquele povo da terra conforme o Senhor mandava, certo? Josué no capítulo 9 fala que eles expulsaram os heteus, os amorreus, os canazeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Expulsaram ele da terra. Mas, vamos ver aqui, ó, no versículo 3. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores. E tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres velhos, rotos e remendados. E nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Então, um povo que estava logo ali, pertinho, né? Os moradores de Gibeão. Os moradores de Gibeão, eles são os heveus, tá? Por isso que eu falei de heveus. Então eles estavam ali pertinho. E eles viram que Josué, com o povo de Israel, estava entrando e estava expulsando aquele povo de lá. E eles viram que com eles não ia ser diferente. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um estratagema. Eles armaram um esquema para poder ficar ali. Vamos lá. Versículo 6 e 7. E vieram a Josué ao arraial e a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Nós viemos de uma terra muito longe. A terra que nós viemos é tão longe que, olha aqui, ó, os nossos barris de vinho aqui já estão estragados, a nossa roupa já está toda rasgada, o nosso pão está bolorento. Quando nós saímos de lá, o pão estava fresquinho. Então nós viemos de muito longe. E nós não tem nada a ver com isso aqui que está acontecendo, tá? Nós não somos dessa terra. Vamos fazer uma aliança. Não destrói a gente não, não tem nada a ver com isso, né? Versículos 12 a 14. Este nosso pão tomamos quentes de nossa casa para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora seco e bolorento. E estes outros enchemos de vinho, eram novos, e ei-los aqui rotos. E esses nossos vestidos, nossos sapatos já têm se envelhecido por causa do muito longo caminho. Então eles inventaram uma trama, né? Uma trama de que eles estavam sendo perseguidos, que eles estavam, que eles não tinham nada a ver com isso, que eles eram de longe. Vamos fazer uma aliança. E Deus falou: não façam. Nós lemos lá. Muito bem. E no versículo 14, olha lá. Então aqueles homens de Israel tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então eles não consultaram a Deus, eles confiaram naquilo que eles viram. Não, realmente eles não têm nada a ver com isso e tal. Vamos fazer concerto, e juraram que iam preservar a vida deles. Tá? Muito bem, né? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. E olha aqui no versículo 16, ó. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois que fizerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos que moravam no meio deles. Pronto, aí eles descobriram a farsa. É assim, é a mesma coisa. Depois que instalar esse povo aqui, aí nós vamos saber que tudo isso era uma conversa bem elaborada, com a ajuda da mídia internacional, para a gente receber esse povo aqui. Para quê? Para eles islamizarem o nosso país. É bem assim. Depois que eles receberam os gibeonitas na terra, o que aconteceu? Eles descobriram que aquele povo morava ali mesmo. E que aquele povo era dos heveus, que o Senhor
tinha mandado que expulsasse da terra. Então vocês veem como é que é se guiar pelas aparências e não pelo conselho de Deus. Hoje em dia parece que pelas aparências devemos dizer assim, não, realmente são cristãos, temos que receber aqui. Mas o conselho de Deus é esse, é não fazer pacto com esse povo. Não fazer. Muito bem. Agora nós vamos, para encerrar o vídeo, vamos ver as consequências. Saul, ele destruiu grande parte do povo heveu, dos gibeonitas. Por quê? Porque ele falou, esse povo não era para estar aqui. Deus falou que não era para eles estarem aqui. E ele destruiu. E no capítulo 21, capítulo 21 de 2 Samuel, quando Davi reinava, olha o que acontece aqui, ó. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul, da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então Deus castigou o povo de Israel, a nação inteira, porque eles castigaram os gibeonitas, que eles mataram os gibeonitas, tá bom? Mas Deus não queria isso lá, mas se prometeram, teriam que cumprir. Deus, ele quer que você cumpra com a sua promessa. Então eles mataram. E aí Deus castigou a nação, ficaram 3 anos com fome. E versículo 8 e 9, porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, de Ai, entregou na mão dos gibeonitas, versículo 9, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor e caíram estes 7 juntamente. E foram mortos no dia da cega, nos dias do princípio das cegas da cevada. Então, Davi entregou a família inteira de Saul ali, que sobrou para os gibeonitas, e eles enforcaram aquele povo. Os estrangeiros entraram, ganharam o direito de ficar naquela terra e ainda por cima foram restituídos pela injustiça que sofreram. Então, é isso. A Bíblia nos ensina, não recebam esse povo aqui. Não recebam. Pode parecer que é cristão, pode parecer que você está acolhendo, mas na verdade você está trazendo para a sua terra costumes estranhos ao que nós aprendemos dos nossos pais, nossos antepassados, costumes estranhos ao que Deus ordenou na sua palavra, e você vai ter problemas. Veja como os islamitas, os muçulmanos, tratam as suas mulheres. Elas são escravas. Quando elas nascem, elas são propriedade do pai. Quando elas se casam, são propriedade do marido. Elas sempre são propriedades. Não são pessoas, não são seres humanos. Não tem respeito, não tem direitos. E é isso que eles querem implantar aqui no seu país. Então você, brasileiro, patriota, diga não. Não. Mais uma tribo para entrar aqui para querer reivindicar os seus direitos. Já falei do marxismo cultural, você pode clicar aqui nesse link e assistir o vídeo. Obrigado e compartilhe, vamos lutar contra isso. Obrigado.